Bom, pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer aquele pedido muito especial. Para você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Gostou do vídeo, deixa aquele like. Não gostou, não precisa dar dislike não. Só não assiste, é de boa, não tem problema, tá? Compartilha com os amigos se gostou, manda pra galera aí. Informações fantásticas estão vindo por aí. Valeu! Fala, berrecas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha queridíssima amiga e colega de profissão, a mestra e doutoranda Luciana Batista, que veio bater esse papo de berreca com a gente aqui, papo de piscina, na realidade, né? Que ela não é berreca. E ela vai falar, se apresentar um pouquinho melhor, né? Falar um pouquinho melhor, e ninguém melhor para falar de si mesmo do que você. Ah, que legal, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né? Eu costumo dizer que o Luciano é um amigo aqui, que a psicologia e a vida me deram, né? Então, foi um amigo que eu conquistei aí nesses anos de profissão. Então, aqui um outro amigo que eu tô... Meu melhor amigo de infância que eu conheci hoje, né? Que é o Lucas. Uma pessoa também aqui que tá com essa parceria com o Luciano, então acredito que seja uma pessoa também fantástica, uma pessoa do bem. Muito obrigado. Então agradeço o convite aí de vocês, né? E então eu sou Luciana Batista, eu sou psicóloga, sou mestre e doutoranda em psicologia lá pela Unesp de Assis. Então esse é um pouquinho aí da minha trajetória. Boa. Luciana, em que momento da sua vida você decidiu querer ser psicóloga? Lucas, você sabe que algumas pessoas podem até não acreditar, mas isso já faz algum tempo e eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava na igreja, numa capela aqui em Assis, e aí teve uma palestra lá e foi uma mulher falar sobre um tema, eu não consigo lembrar o tema que ela falou, sabe, mas eu lembro que foi um tema e eu fiquei encantada com ela falando, sabe, cativando as pessoas. E assim, eu não tinha a menor ideia do que ela era, eu achava que ela era uma professora, alguma coisa assim. E aí depois eu fui descobrir que ela era uma psicóloga, né? Descobri que ela era uma psicóloga. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero ser esse negócio aí quando eu crescer, sabe? E aí, assim, foi a primeira vez que eu tive o contato, né, com essa profissão, com essa prática, com essa área. E aí eu comecei a imaginar, né? Eu, assim, uma menina pobre, né? Tive uma infância muito pobre, muito carente. E naquela época, assim, ninguém nunca falava pra gente, né? Eu estudava em escola pública. Ninguém nunca falou pra mim, olha, vocês quando crescerem podem ser, né, um psicólogo, um astronauta, alguma coisa assim, né? O que é falado pra criança pobre, né? Que ela pode ser uma manicure, uma lavadeira, não desqualificando nenhuma dessas profissões, né? Só que normalmente são essas profissões que são esperadas pra criança ali daquela determinada comunidade e tal. E aí eu comecei a me encantar, eu nem imaginava que existia uma faculdade aqui em Assis de psicologia, né, uma universidade. E aí depois eu fui descobrindo que aqui em Assis existia uma universidade pública. Imaginei como eu poderia ingressar nessa universidade, né, sendo que eu fazia ali uma escola pública, né, é muito difícil, a gente sabe, né. Hoje a gente tem alguns programas aí que foram criados e tudo mais, mas na minha época não tinha nada disso. E aí eu descobri, né, e sempre trilhei assim, sempre na escola, sempre fui uma boa aluna, né. Mas aí saí do terceiro colegial, na época era colegial, né, ensino médio, e na primeira vez que eu prestei a psicologia eu não passei. Aí eu lembro que minha mãe falou pra mim, Luciana, desiste desse negócio aí da psicologia, desiste, presta história, né, presta algum outro curso que seja mais fácil, né, esse curso é muito difícil, muito concorrido. E aí eu lembro que eu trabalhava numa estamparia de camiseta, e aí eu peguei e ganhei umas apostilas de uma amiga minha que fazia ângulo. E aí eu estudava aquelas apostilas, comecei a estudar sozinha. E aí depois fui lá, falei, vou prestar de novo essa psicologia, vamos ver. Aí prestei novamente, aí eu passei. Eu lembro que eu era a única cisense da minha turma na Unesp, não tinha mais ninguém. Então eu sentia, assim, quando eu saía da minha casa, eu morava na cidade de Assis, assim, perto de uma escola chamada Carolina Burali, né? E essa escola era muito longe da Unesp, a Unesp é uma saída da cidade. E eu lembro que eu ia de bicicleta, assim, sabe? Eram uns 5 quilômetros, era muito longe. E hoje, perto da Unesp, já tem muita coisa, muitos, né, residenciais, mercado e tal. Na minha época não tinha nada, o que a gente fala e o pessoal ri, né? Era só mato, né? Só mato ali. Então eu ia sozinha e eu tinha muito medo, foi uma época muito difícil. Mas eu falo, eu sobrevivi, né? Eu consegui.
e me formei, sempre tive boas notas, sempre fui uma boa aluna, né? E eu acho que a psicologia, assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, né, eu devo à psicologia. Nossa, que resposta Boa. emocionante. Boa, boa. Lu, a gente sabe que você não seguiu as metodologias mais clássicas aí da psicologia, como psicologia organizacional, psicologia clínica, apesar de já ter permeado por todas elas, né? Já. E que hoje você tem uma outra área de atuação que não é tão clássica como clínica e organizacional. Aham. Conta aí pra galera qual que é essa área e como que você chegou até ela. Na verdade, Lu, assim, quando eu tive esse desejo de ir para psicologia, sempre foi um desejo assim no meu coração, assim, de impactar a vida das pessoas, né? E eu sempre tive para mim que você impactar a vida das pessoas, você conseguir alguma mudança, alguma transformação, sabe, na vida dessas pessoas, isso demandava um trabalho e eu nunca acreditei que esse trabalho seria só meu, seria um trabalho individual, né? Eu sempre acreditei assim, em ações articuladas, em ações que a gente pudesse fazer de uma forma coletiva. Então, assim, mesmo na graduação, eu sempre tive interesse por disciplinas como psicologia social, psicologia institucional, psicologia comunitária, né? Eram sempre as disciplinas assim que mais me encantavam, né, na época da minha graduação. Até mesmo nos estágios, quando eu comecei a fazer, né, eu sempre eu procurava alguma instituição, fiz estágios em algumas instituições. E eu comecei a entender que a minha área era mais ou menos por aí, né? Eu comecei a ver que tinha um horizonte para mim, que hoje eu entendo que é essa área da psicologia social, institucional e também a questão das políticas públicas, né? Então eu acabei indo para esse segmento. Então o que aconteceu? No último ano da faculdade eu atuava num estágio, numa instituição aqui de uma cidade próxima a Assis, que era uma instituição com criança e adolescente, né? Então eu fazia ali grupos com aquelas crianças, né? Trabalhava com o Estatuto da Criança e Adolescente, cada semana a gente fazia uma roda de conversa sobre algum direito fundamental, né? Comecei a fazer isso. E a clínica, na verdade, assim, eu gosto da clínica, só que eu entendo que a clínica, ela permeia todas as nossas atuações. Eu acho que você pode estar dentro de uma instituição e você ter um olhar clínico. Você pode estar dentro de uma empresa e você ter um olhar clínico, independente do referencial teórico que você trabalhe, sabe? Eu acho que a gente consegue transitar por esses universos e ter um olhar clínico, né? É importante que você tenha uma formação sólida também, algum referencial teórico, né? E aí começou a acontecer isso, e aí eu comecei a trabalhar e eu identifiquei isso. Aí quando eu saí da universidade, né, eu cheguei a fazer estágio também na área organizacional. Aqui em Assis, hoje na Unesp, eles têm a Humanos Empresa Júnior, não sei se vocês já ouviram falar. A Humanos, na época que eu ainda estava na graduação, a gente que ajudou a fundar a Humanos. Então era uma área que eu também gostava, né, a área organizacional. Mas não aquele organizacional clássico, vamos dizer assim, sabe? O recrutamento e seleção, o classicão. Eu sempre gostei, assim, de treinamentos, sabe? De desenvolvimento humano, dessa coisa mais, né, de grupo e tal. Mais dinâmico, assim. Mais dinâmico, sabe? E aí, então, eu terminei a graduação e eu fui pro conselho tutelar, né? Eu prestei uma seleção, aí eu fui pro conselho tutelar. Aí eu atuei por 3 anos no conselho tutelar. Depois eu atuei com medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. E depois disso fui trabalhar com consultoria, né? Então a gente abriu o Instituto Social, Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa, que é uma consultoria. Nesse ano a gente completa 10 anos. E assim, trabalhamos por muito tempo na área das políticas públicas, articulação de redes, né? Projetos de prevenção à violência, promoção da cultura de paz, formação de gestores públicos na área da saúde, da educação, da assistência social, conselhos tutelares, né? Então, basicamente, a minha, vamos dizer, a minha implicação, minha atuação é nessa área das políticas públicas, né? Olha, e é um trabalho bem difícil, né? Porque você vê, na formação não tem muito... Tem? É o que eu costumo dizer, você não sai formado para isso. E quando eu me formei, isso já faz alguns anos, se eu vou falar quantos anos, né, a galera vai descobrir a minha idade, mas assim... Quando eu me formei, a gente não tinha nem muitos lugares para você trabalhar se você fosse um psicólogo formado, né, um psicólogo que tivesse esse desejo de atuar com políticas públicas, de atuar na área social e institucional.
como eu disse, eu fui trabalhar num conselho tutelar, que tipo, era o que tinha, assim, era o que mais me parecia familiar, né? E que eu vi que eu poderia, né, contribuir de alguma forma para uma comunidade, para uma sociedade, né? Depois com as medidas, como eu disse, só que assim, não existiam muitos projetos, muitas instituições. Eu percebo, Lucas, que de uns 12 anos para cá, né, essa área cresceu muito, né? Ela cresceu muito. Inclusive, atualmente, se a gente pegar as estatísticas, 74% dos psicólogos do Brasil atuam nas políticas públicas. Então, assim, é um número muito alto, né? Mas o que aconteceu? O psicólogo ele foi chamado primeiro para atuar onde? Na educação, né? Ali nas escolas, né? Até os psicopedagogos, né? Também na área da saúde, que também é uma política pública, né? Básica, né? Foram para a atenção básica, foram para os CAPs, né? Foram atuar nessas esferas aí, na área da saúde mental. E aí o que começou a acontecer? A área da área social, né? A assistência social, acabou emprestando também essa formação, essa tecnologia do psicólogo nessa nova política que a gente tem, que é o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então o SUAS, o que ele traz? Ele traz alguns equipamentos, que são os CRAS e os CREAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que nas equipes mínimas, basicamente tem que ter o quê? Um assistente social e um psicólogo. Então eu vejo que de algum tempo para cá, muitas vagas, né, concursos públicos, abriram nessa área da política pública. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos, colegas aí de profissão que falaram, meu Deus, eu nunca quero trabalhar com política pública, né? Tipo, me tornei o que eu mais temia, um psicólogo na área social, vou trabalhar com pobre, né? Pelo amor de Deus, até me arrepia, sabe? Só que o que começou a acontecer? A galera viu isso enquanto campo de atuação, né? Tá lá, o concurso, você às vezes desempregado ou subempregado, né? Trabalhando fora da sua área, você fala, poxa, abriu um concurso, eu vou prestar, né? Eu vou trabalhar. E acabam indo também para essa área. Então, o que era, né, como você disse, antigamente mais difícil, hoje a gente vê como um locus aí de atuação. Como já falamos aqui, você está elaborando sua tese de doutorado, né? Você está no processo aí de terminá-la. Isso. Qual a sua linha de pesquisa? Então, minha linha de pesquisa é essa, né? Que a gente está conversando das políticas públicas, né? É meu campo de atuação, de trabalho, de implicação e de pesquisa, né? Então, assim, a minha dissertação de mestrado foi em cima dos conselhos de direitos e conselhos tutelares, enquanto mecanismos de controle social e gestão de políticas públicas para criança e adolescente. O que eu percebia naquela época, Lucas? Que muitos meninos que eu atendia no conselho tutelar, né, eles começavam a aparecer ali nas medidas socioeducativas. E aí eu comecei a me questionar, né, o que acontecia, né, em que momento que a escola falhou, que a família falhou, e até que o próprio adolescente falhou, né, para que ele tivesse sido capturado pelo crime, pela marginalidade, pela infracionalidade, pela violência. E aí eu voltei para a universidade para poder pesquisar sobre isso, para poder estudar mais profundamente sobre isso. Então, na época, eu tinha um orientador, né, o professor José Luiz Guimarães, hoje ele é falecido, mas assim, ele me ajudou muito a tentar compreender mais esse fenômeno social, né? Que a violência, eu digo, é estrutural, né? Ela permeia todas as camadas da sociedade. Então ela não está só ali na família pobre, né? Ela permeia os diversos segmentos, né? Ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe religião, né? E esse foi o meu tema lá do mestrado. E depois eu fui, né, como eu disse aí, para a área mais aí, né, fui trabalhar, né, fui trabalhar com consultoria, trabalhei também com muitos projetos de desenvolvimento local, desenvolvimento social. Rodei aí o Brasil, né, com consultoria na Minas, Bahia, né, trabalhamos com comunidades quilombolas, né, indígenas, né, então foi um trabalho muito interessante aí que eu desenvolvi. E depois eu voltei aqui para Assis, trabalhei num consórcio público aqui, né, que congrega 30 municípios da nossa região. E aí, nesse consórcio, eu fazia também um trabalho de formação de gestores na área de educação, também articulação, né, de projetos na área de meio ambiente, saúde, né, área social. E aí eu comecei a perceber aqui que a nossa região ela tem uma particularidade, né? A gente está aqui, né, no interior do estado de São Paulo, então é uma região também muito pobre, né? A gente só perde aqui para o Vale do Ribeira, aqui do estado de São Paulo, então é uma região muito empobrecida.
E eu vejo que essas questões, né, sociais, essas questões de políticas públicas, elas vão se agravando. Então, assim, a minha tese, o que é basicamente? Eu pesquiso as políticas públicas sociais para criança e adolescente na região aqui do Vale do Paranapanema, né? Então, são 30 municípios da nossa região que eu pesquiso e mais 4 entidades, né, que a gente acabou selecionando por conta do trabalho que elas desenvolvem. São instituições que trabalham no contraturno escolar, né, que a criança vai lá no contraturno escolar, projetos, né, socioassistenciais e tal. Então, assim, basicamente eu tento entender qual que é o papel do psicólogo hoje nessa área social. O que o psicólogo está fazendo ali dentro de um CRAS, dentro de um CREAS, quais são os saberes e os fazeres da psicologia nesses espaços, nessas entidades sociais, né? O que está sendo desenvolvido ali, que tipo de programas, né? E tentar entender isso, como que está aqui funcionando na nossa região. Eu trabalho com o Foucault, né? Então, assim, o meu referencial teórico é o Foucault, trabalho com a genealogia, né? Para que a gente possa compreender também esses fenômenos de uma forma da micropolítica, né? Como que isso está ali entranhado dentro das instituições, né? São nos fazeres cotidianos, são nas práticas dos profissionais, como isso aparece também nos discursos. Nós vamos trabalhar basicamente com a parte documental. Então, eu não estou fazendo entrevista, eu fiz entrevistas no mestrado, agora no doutorado eu não faço entrevista, eu estou trabalhando com os planos municipais, com os planos das entidades. Então, assim, os documentos contam muitas coisas pra gente, né? Então, a gente precisa revirar esses documentos e ver que história que eles estão contando pra gente. É basicamente isso. Só isso, né? Lu, agora para finalizar, vamos lá, vamos deixar aquela dica de ouro aí pra galera que pretende atuar com políticas públicas aí depois de formado. Ah, legal. Olha, eu falo muito para os meus alunos, né? Como eu disse, eu dou aula já numa pós aqui em Assis, também numa graduação em psicologia. E eu vejo assim, muitos dos alunos, eles não querem muito atuar na área das políticas públicas, né? Não é uma área que você vê que chama tanto atenção, né? Que brilha os olhos, né? Eu falo para eles, vocês imaginam que vocês vão ganhar pouco, né? Eu acho que é isso que vocês imaginam, que o salário é baixo, né? Às vezes aí nas prefeituras. Realmente a gente vê algumas prefeituras, né, abrindo concursos para psicólogos com salários bem baixos, né? Com salários aí que você fala, meu Deus, né? Como que você estuda, às vezes 5 anos, faz às vezes aí uma graduação, depois uma pós-graduação e você vai para as prefeituras atuar com temas tão difíceis, né? Como a gente está falando aqui, violência, drogas, situações de vulnerabilidade, né? Para ganhar às vezes R$1.400, R$1.500, né? No limite aí R$2.000. Então é uma área, vamos dizer assim, que os alunos não têm tanto, né? Eles de pronto, não é uma área que eles imaginam que eles vão seguir. Já tem outros alunos que têm já essa implicação social, eles já gostam disso, né? Eles, né, como eu disse, eles já têm a formação ali, né, direcionada para essas questões. Muitos alunos hoje, eles já têm algumas populações que eles trabalham, tem alunos ali especialistas na questão dos idosos, do envelhecimento, né, da própria criança e adolescente, da questão das drogas. Muitos trabalhando hoje também com a questão de gênero, né, LGBT e tudo mais. Então eu vejo que é uma galera que pode aí, talvez, atuar nas políticas públicas. Então que dica que eu dou, né? Estudem, né? A gente precisa estudar, não tem outro jeito. E assim, a graduação, ela nunca vai te dar tudo. Ela nunca vai te dar todos os conteúdos necessários para você atuar em nenhuma área, né? Em nenhuma área. Se você for para a clínica, você sempre vai ter que continuar estudando, você vai ter que ir para supervisão e tudo mais, né? Se você for para organizacional, a mesma coisa. Eu já trabalhei em empresas também, só que a minha atuação foi mais em responsabilidade social, né? Então eu fui estudar o que era sustentabilidade, né? Indicadores etos, né? Ferramentas de RI, eu fui estudar sobre isso, porque era o que eu estava trabalhando na época. Então, quem for para a política pública, vamos supor, se ela vá trabalhar com criança e adolescente, ela tem que ler o ECA. Às vezes você vai ter que ler coisas que, mas isso não faz parte do universo da psicologia, o ECA é uma lei. Você vai ter que estudar legislações. Se você for trabalhar com violência contra a mulher, você vai ter que ler lá a Lei Maria da Penha, várias questões também, né? O idoso,
Estatuto do Idoso, né? Então, assim, às vezes a gente vai ter que dar uma fugida, né, do nosso universo clássico aqui da psicologia e estudar também outras coisas, né? E também entender que a gente vai ter um trabalho interdisciplinar. Você não vai trabalhar só com psicólogos, você vai trabalhar com assistentes sociais, às vezes com fisioterapeutas, TO, pessoal da enfermagem, médicos, né? Enfim, professores, né? Então, educadores sociais, educadores físicos, né? O pessoal da educação física também. Então, acho que a dica é essa, estudar, né? Entender que às vezes a graduação ela tem certos limites, né? E você vai precisar estar sempre se atualizando, sempre buscando, né? Então, é isso que eu falo. Tem muitos alunos que terminam a graduação, eles vão lá prestar o concurso e ligam, professora, né? É um texto sobre isso, tal, sobre política pública, que é o que cai nos concursos. Então, é importante estar sempre estudando, estar sempre se atualizando. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, Luciano, por ter aceitado esse convite. Obrigada, querido. Foi um bate-papo muito esclarecedor para nós. Foi um prazer, na verdade. Ó. Ixi, papai. E, pessoal, senta o dedo nesse like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para a gente continuar trazendo pessoas tão boas quanto a Luciana aqui nesse canal. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. As dele ele joga umas bem leves, as minhas ele joga as piores que tem. Olha, vocês... Né, numa capela aqui em